Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para estar falando com vocês aqui hoje. Com relação ao dia 8 de maio nós teremos várias atividades. No período da tarde, às 2 horas, haverá o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos, quer dizer, um relançamento, porque essa frente já estava funcionando nos anos anteriores, mas como mudou o Congresso, esse debate tem que ser retomado. Então haverá o lançamento da frente, um seminário sobre bancos públicos. Mas na parte da manhã, às 9 horas, nós estaremos fazendo, eu como coordeno o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, nós estaremos fazendo uma conversa com os senadores, um grupo grande de pessoas que participam do comitê, e estaremos entregando para os senadores esse material aqui que a gente acabou de lançar no comitê, que é Empresas Públicas, Fakes e Fatos, que é uma tentativa de dialogar sobre e desmistificar, né, sobre as falácias que existem sobre as empresas públicas. Por exemplo, o senso comum de que empresa pública dá prejuízo, que empresa pública é monopolista. Então, nós vamos tentar entregar esse material para os parlamentares no sentido de sensibilizar para o prejuízo que, na realidade, o Brasil já está sentindo com a privatização e o desmantelamento do patrimônio público nacional. Então, nós teremos dia 8 essas duas atividades. De manhã, essa conversa com os senadores, e à tarde o lançamento da Frente Nacional em Defesa dos Bancos Públicos. Olha, tem várias frentes em defesa de empresas públicas. Você tem a frente em defesa da Petrobras, a frente em defesa dos Correios, da própria Caixa, né? Uma frente em defesa da própria Caixa. Agora, tem que sempre lembrar que as frentes parlamentares, elas são um instrumento de luta, na luta contra as privatizações. Na realidade, tem outras formas, né? Você tem que mobilizar a sociedade, nós temos que dialogar com os formadores de opinião, os próprios empregados de empresas públicas precisam ter consciência do papel dessas empresas para o país no desenvolvimento e a importância da sua manutenção. Agora, sempre lembrando que a manutenção das empresas públicas está vinculada a um modelo de Estado. E esse modelo que assumiu o país em janeiro é um modelo de Estado privatista, né? Nesse aspecto, as empresas públicas, nós temos que discutir esse modelo, porque eu entendo que ele não é o adequado para o Brasil. O Brasil é carente, tem muita pobreza e precisa ainda de muito investimento público. É verdade. O senso comum diz o seguinte: empresa pública não presta, não é corrupta e presta um mau serviço. Do outro lado, se vende a ideia do que o privado é inovador, é moderno, né? Só que nós temos que desmistificar essa questão. Isso, na verdade, é implantado, né, pelos interesses privatistas. Só para termos aqui uma ideia disso, tanto é que o comitê lançou uma campanha, lançou um livro, né? Se é público é para todos, porque se for privado é para poucos. Eu acho que essa é a grande diferença. O público, ele olha o cidadão, a cidadã, o interesse das pessoas, né? Dos munícipes. O privado vai olhar sempre o consumidor, aquele que pode pagar. E também não é verdade que o serviço público ele é sempre de má qualidade, como também não é verdade que o serviço privado sempre é de boa qualidade. As pessoas sabem disso. Peguem os convênios médicos privados, peguem o atendimento privado aí em várias áreas, o próprio transporte privado, não é essa qualidade toda. No caso das empresas públicas, você tem, obviamente, empresas eficientes e, óbvio, que você também tem problema. Então, um exemplo aí de eficiência, posso citar, são os bancos. Os bancos,
Públicos são aqueles que investem em habitação, em agricultura, em saneamento básico, em mobilidade. Os bancos privados podem investir? Lógico que podem, são concessões públicas. Não fazem porque o que querem é um retorno cada dia mais alto. Então, para deixar claro, tem empresa pública eficiente, tem empresa pública não eficiente, e a grande diferença das empresas privadas é que o público tem que olhar todos, tem que abarcar todos, tem que pensar na melhoria de vida da população. E o privado sempre vai olhar aquele que pode pagar. E boa parte da população brasileira não tem a menor condição de pagar, portanto, o investimento público é necessário. E nós temos aí as empresas públicas estouraram em lucro. No ano passado, cresceu 70% o lucro das empresas públicas no Brasil, para provar que elas são eficientes e que também são lucrativas, podem ser lucrativas. Assim, né? Essa questão de que o custo com a privatização aumenta, não há dúvida, é só ver o preço do gás, né? Você começou um desmantelamento da Petrobras, agora o governo está anunciando vender todas as refinarias. Engraçado que o governo disse na campanha que não iria privatizar a Caixa, o BB, a Petrobras. Só que na prática ele está privatizando tudo aquilo que é rentável dessas empresas. Da Petrobras as refinarias, da Eletrobras as subsidiárias, dos bancos as suas operações rentáveis. Vai sobrar o esqueleto que não vai ter papel nenhum. Então a população já está sentindo o preço da energia elétrica, o preço do gás que aumentou, o preço da gasolina que não para de aumentar, o preço do serviço bancário, mesmo nos bancos públicos, da taxa de juros que também não para de aumentar. Então, embora essas empresas aí não estejam concretamente privatizadas, o desmantelamento já começou e a população é que está pagando o preço disso. Um exemplo importante é assim, na década de 90 se falava que o serviço de telefonia era ruim, de fato era um serviço público e que tinha muita demanda e não dava conta. Em compensação se privatizou e hoje o serviço de telefonia é um dos mais caros do mundo. Então nós temos que reivindicar, na realidade, a ter um serviço público de qualidade, mas que seja um serviço público para todos, né? Que todos tenham acesso. Ao privatizar, obviamente, vai ter acesso quem pode pagar e boa parte da população vai ficar excluída do serviço, como agora com a questão do gás, que boa parte das famílias hoje está voltando a usar a lenha para fazer seus alimentos. Como eu disse aqui, o governo diz assim, não vou privatizar a Caixa, não vou privatizar Banco do Brasil, não vou privatizar a Petrobras, mas na prática o que ele está fazendo é privatizar. Vamos pegar aí os dois exemplos. Banco do Brasil, o governo já privatizou na gestão do Temer a área de cartões, já privatizou a área de seguros e agora está dizendo que vai privatizar a área dos fundos administrados, que é o braço mais rentável do banco. Aliado a isso, o Banco do Brasil e a própria Caixa já perderam milhares de trabalhadores. Quer dizer, aliado à privatização, você tem o sucateamento do banco, com a diminuição do número de trabalhadores, com a diminuição de agências, fechamento de postos de atendimento, o que prejudica a população. Na Caixa também, o governo agora está anunciando que vai privatizar a área de cartões, a área de seguros, as loterias e também a área de fundos administrados, que se chama Asset. Só para a gente pegar um exemplo simples aqui, as loterias. As loterias são uma concessão pública. Se a gente pensar nas loterias somente como jogo de azar, nós vamos dizer, olha, se é só jogo de azar, então pode ser privatizado. Ocorre que 40% da arrecadação total das loterias vão para investimentos sociais, na área de seguridade, esporte, cultura, educação. Portanto, ao privatizar as operações de loterias, nós teremos duas perdas. Primeiro, para a Caixa Federal, que administra e que usa os recursos que recebe para administrar, para também devolver para a população investimento social. E uma perda direta para a população, porque ao invés de parte desses recursos de arrecadação serem para investimento social, eles serão para o bolso da empresa privada, né, e com certeza multinacional, que vai administrar esses recursos. E por último,
ao privatizar as operações rentáveis, sobra o esqueleto desses bancos. Quer dizer, eles vão ter, no médio prazo, eles vão ter, com certeza, dificuldades para sua sustentabilidade. Quem perde, de novo? Quem perde é a população brasileira, que vai perder os investimentos que esses bancos fazem e que já estão diminuindo na prática. Então, isso já está acontecendo, esse processo de privatização, e ele é prejudicial para o país, ele é prejudicial para os brasileiros, e nós não podemos permitir que ele se mantenha dessa forma. Eu acho que o grande interesse do governo em privatizar os bancos públicos é o compromisso que o governo tem com o sistema financeiro privado, nacional e internacional. Na verdade, nós temos um governo que tem um compromisso com as empresas privadas, com as multinacionais, com o capital americano. Não é à toa que você tem as empresas brasileiras que já estão sendo privatizadas para empresas americanas, canadenses, europeias. A própria China vem comprando terras brasileiras. Então, o compromisso do governo que está aí não é com o Brasil, é um compromisso com o capital internacional, haja vista inclusive a submissão do Brasil aos Estados Unidos da América. Então, ao privatizar, você favorece o capital privado, você favorece quem tem dinheiro e você prejudica de sobremaneira a população brasileira. Essa questão da privatização dos Correios, ela é sintomática, né? Que de certa forma é o mesmo caminho que está sendo adotado para as outras empresas. Você vai sucateando, os Correios já foram considerados uma das empresas mais organizadas do país, mais eficientes. Você punha uma correspondência em São Paulo, isso chegava lá no Amazonas, nos trincões do país, em qualquer lugar. Nos últimos anos, os Correios vieram sendo sucateados, perderam milhares de trabalhadores, foram agências dos Correios fechadas. Então você vai sucateando o serviço de tal forma que chega uma hora você diga que vai privatizar porque não é eficiente. Ora bolas, né? Não é eficiente porque se fez isso, sucateou de forma proposital para justamente facilitar o processo de privatização. E de novo, quem pede é a sociedade brasileira, que pede um serviço. Os Correios, só para a gente ter ideia, é uma das empresas centenárias mais antigas do Brasil, junto com a Casa da Moeda. Os Correios e as Casas da Moeda foram as primeiras estatais a serem criadas no país. Os dois têm mais de 300 anos de idade, portanto não é uma empresa de um governo. Caixa BB também, empresas centenárias. Essas empresas são empresas do Estado brasileiro, é do país, é do Estado brasileiro. Portanto, o Estado brasileiro, a população, a sociedade é que deveria discutir que rumo quer dar para esse patrimônio fundamental aí que passou por diversos governos, milhares de anos e deu conta do recado. Então, é importante a população saber disso. Quer dizer, você destrói a empresa aos poucos e depois fica só o argumento de que não tem uma solução. Então, portanto, você tem que privatizar. É o mesmo caminho dos bancos, né? Você vai vender as operações rentáveis, vai sobrar lá um esqueleto, no médio prazo os bancos vão ter dificuldade de sustentabilidade, aí o argumento... Desculpa. O argumento qual será? Olha, não tem solução, nós temos que privatizar. Essa questão do desemprego tem a ver também já com esse sucateamento das empresas públicas, né? Vejamos aí a Petrobras. A Petrobras gerava milhares de empregos diretos e empregos indiretos nas suas refinarias, com o próprio descobrimento do pré-sal, havia uma expectativa de geração de emprego futura. Então, com o desmantelamento dessas empresas, com a entrega desse patrimônio para as empresas estrangeiras, obviamente, milhares de trabalhadores foram demitidos. Se a gente pegar o caso da Caixa Federal, a Caixa é a maior financiadora de construção civil do Brasil. Minha Casa Minha Vida é nos maiores programas de programa habitacional do Brasil
e do mundo. Gerou milhares de empregos nos 10 anos que esteve aí avante. E agora o governo está parando o projeto, está devendo, você tem aí 80 mil imóveis parados por conta de pagamento. E com isso, o setor da construção civil, que é um dos maiores empregadores, principalmente da população de baixa renda, demitiu milhares de trabalhadores. Portanto, o desemprego também ele é sintomático desse processo de destruição do investimento do país e que está sendo feito nesse momento. Então, ele é causa disso também, e obviamente com isso você não tem crescimento econômico e etc. A sociedade primeiro tem que se informar, né? Como eu disse, nós fizemos aqui, ó, de novo esse material, defender o que é público é defender o Brasil, e esse material ele tem como objetivo esse, né? Dialogar com a sociedade, desmistificar essas questões sobre as empresas públicas, como eu disse aqui, que dão prejuízo, que são corruptas, que tudo que é do estrangeiro é melhor, que empresa privada é melhor, porque isso não é verdade. Na verdade, isso é dito justamente. Eu também acho importante dizer o seguinte: as pessoas dizem muito o seguinte: olha, precisa privatizar para acabar com a corrupção. A corrupção, infelizmente, existe no setor público e no setor privado. Nós temos que combater a corrupção. Outro dia alguém disse para mim: mas no setor privado não tem prejuízo para a população. É lógico que tem. A sonegação fiscal das empresas, o desvio de recursos das empresas causa prejuízo para a população, que são recursos que deveriam ir para o Estado e não vão. Então, há prejuízo se tem corrupção em empresa pública e há prejuízo se tem corrupção em empresa privada. Então, ele tem que ser combatido. Agora, você não combate a corrupção acabando com as empresas, sejam as públicas ou privadas. Você combate a corrupção fiscalizando, aumentando o controle social e punindo os responsáveis. Agora, acabar com as empresas, como vem sendo feito no Brasil, quando se tem corrupção, só faz gerar desemprego, só faz parar o país, só faz o país não ter investimento. Então, só para também exemplificar, né? Nós temos aí caso da Renault, uma empresa de automóveis mundial, você tem caso da Volkswagen, você tem caso do HSBC mundial, você tem a Samsung, você tem vários casos de empresas privadas, multinacionais, que foram denunciadas por corrupção. Então, infelizmente, na minha opinião, a corrupção é inerente ao sistema capitalista, esse acúmulo absurdo de riqueza e também uma sociedade que valoriza o que as pessoas têm, não o que elas são. Então, é uma doença que precisa ser combatida com certeza, mas não é privatizando, é o contrário, é aumentando o controle social, a fiscalização, que nós vamos combater isso. E não pode ser desculpa para a privatização. E a sociedade pode participar de várias formas, né? Pode participar se mobilizando com as entidades, pode participar combatendo esse processo, pode participar pressionando os parlamentares que elegeu para que não destruam esse patrimônio público, pode participar indo para as ruas, defendendo um modelo de Estado que agregue, que seja um modelo de Estado desenvolvimentista, que valorize os investimentos sociais, os programas sociais. Então pode participar de várias formas, pode inclusive entrar no nosso site lá do comitê, pegar o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, reproduzir esse material. Então pode participar e deve participar de várias formas, porque o Brasil é nosso, esse patrimônio é nosso, nós temos que tomar conta dele. Então, já disse aqui para vocês, né? Um dia importante será o dia 8, onde nós teremos aí várias atividades no Congresso. Tem a atividade dos bancos públicos, tem uma audiência dos petroleiros e tem também esse mutirão que nós faremos aí com o senador, com esse material Se é Público é para Todos. Então, nós temos uma longa luta aí pela frente
em defesa do patrimônio público, em defesa do Brasil, em defesa dos brasileiros, sempre lembrando o seguinte: se é público, é para todos, se for privado, será para poucos. Nós queremos uma sociedade e os dois podem atuar conjuntamente, o privado e o público, mas sempre lembrando que um visa o consumidor e o outro visa todas as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs. Então nós temos que ter consciência da importância do patrimônio público, lutar por ele, porque o prejuízo do desmantelamento do patrimônio público, inclusive das universidades públicas, que nós não falamos aqui, ele é grandioso para o país e nós demoraremos anos e anos para retomar um patamar de desenvolvimento sem as empresas públicas, sem as universidades públicas, sem a previdência pública. Então é isso, eu quero de novo agradecer aí o convite e a participação aqui com vocês, colocando meu mandato no Conselho de Administração da Caixa à disposição e também esse trabalho que eu faço no Comitê em Defesa das Empresas Públicas. Obrigada.